do Cruzeiro. Que bom te ver por aqui. Essa notícia acabou de sair, e eu já trago em primeira mão para você. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece com o Cabuloso, inscreva-se agora mesmo para ficar sempre bem informado. Agora que já se inscreveu, vamos à notícia. No empate entre Cruzeiro e Vitória, ocorrido na última segunda-feira, dia 19 de agosto, pela 23ª rodada do Brasileirão, duas falhas significativas da arbitragem geraram grande controvérsia e debate entre especialistas e torcedores. A partida, realizada no Barradão, em Salvador, foi marcada por momentos tensos, especialmente devido às decisões polêmicas tomadas pela equipe de arbitragem, liderada por Marcelo de Lima Henrique. O jogo terminou em 2-2, com o Cruzeiro marcando ambos os gols na reta final, mas não sem levantar questionamentos sobre a legitimidade de alguns dos lances. A primeira grande polêmica do jogo envolveu um pênalti marcado a favor do Vitória. Renata Ruel, especialista em arbitragem e comentarista da ESPN, analisou o lance com cuidado e foi categórica ao afirmar que houve um erro grave do árbitro Marcelo de Lima Henrique. Segundo ela, o jogador Lucas Silva, do Cruzeiro, estava com o braço recolhido e junto ao corpo no momento do toque na bola, o que, de acordo com as regras do futebol, não configuraria pênalti. Esse tipo de lance é sempre cercado de interpretações, mas Renata defende que, neste caso específico, a marcação foi errônea, considerando que o jogador não ampliou seu espaço corporal de forma antinatural, o que é um dos critérios para a marcação de infrações por toque de mão. Além disso, Renata destacou outro ponto crucial: o árbitro não seguiu corretamente o protocolo do VAR durante essa jogada. No momento em que viu o toque na mão, Marcelo de Lima Henrique interrompeu imediatamente a jogada, sem aplicar o chamado delay do apito. Esse procedimento é importante porque permite que a jogada se desenrole completamente antes de ser revisada, garantindo que uma possível vantagem seja concedida ao time que está atacando. Se o protocolo tivesse sido seguido corretamente, o árbitro teria permitido a continuidade da jogada, o que poderia ter resultado em um gol para o Vitória, evitando assim a necessidade de marcar o pênalti. Esse erro gerou discussões acaloradas, pois mostrou uma falha na aplicação das diretrizes do VAR, o que é preocupante, dado o impacto que essa tecnologia tem no resultado das partidas. A segunda falha de arbitragem apontada por Renata Ruel ocorreu no segundo gol do Cruzeiro, marcado por Juan de Neno. No início da jogada que culminou nesse gol, o volante Matheus Henrique dominou a bola com o braço, o que deveria ter sido considerado uma infração. No entanto, tanto o árbitro quanto o VAR decidiram seguir com a orientação de campo, ignorando o toque de mão. Para Renata, essa decisão foi inaceitável, pois o domínio com o braço foi claro e deliberado, o que deveria ter invalidado o gol. Ela chegou a classificar o erro como assustador, criticando tanto a arbitragem em campo quanto a equipe do VAR pela falta de intervenção. Esse tipo de erro, segundo a especialista, mina a credibilidade do VAR e das decisões dos árbitros, algo que já vem sendo alvo de críticas recorrentes por parte de jogadores, treinadores e torcedores. Esses dois erros graves são emblemáticos de um problema maior que vem afetando o futebol brasileiro: a inconsistência nas decisões da arbitragem, mesmo com a utilização do VAR. A promessa inicial de que o VAR traria mais justiça e transparência às partidas muitas vezes não se concretiza, pois o protocolo não é seguido à risca ou as interpretações são equivocadas. No caso do jogo entre Cruzeiro e Vitória, os erros apontados por Renata Ruel foram determinantes para o resultado final, gerando uma sensação de frustração e revolta entre os envolvidos. Essa análise profunda dos lances evidencia como as decisões equivocadas da arbitragem podem ter um impacto direto e significativo no desfecho de uma partida de futebol. Quando um árbitro comete erros graves, como os observados no jogo entre Cruzeiro e Vitória, a integridade do resultado final é comprometida, gerando insatisfação e frustração tanto entre os jogadores quanto entre os torcedores. Essas decisões, por mais que possam parecer pontuais, têm o potencial de alterar completamente o rumo de um campeonato, afetando as posições na tabela, a moral das equipes, e até mesmo as carreiras de atletas e técnicos. Além disso, tais erros reforçam a percepção de que o futebol brasileiro, apesar de contar com tecnologias avançadas como o VAR, ainda sofre com a falta de uniformidade e precisão nas decisões arbitrais, o que coloca em xeque a credibilidade do esporte. O futebol, sendo um dos esportes mais amados e acompanhados no Brasil, exige um nível elevado de profissionalismo e precisão, não só dos jogadores, mas principalmente da arbitragem, que desempenha um papel crucial na manutenção da justiça e da ordem durante os jogos. Quando essas expectativas não são atendidas, como no caso das falhas apontadas por Renata Ruel, a confiança do público no sistema é abalada.
O torcedor brasileiro, que vive intensamente o futebol, espera que as regras sejam aplicadas de forma justa e consistente, sem favorecer um time em detrimento de outro. No entanto, quando erros arbitrais ocorrem, especialmente em partidas de grande importância, como os confrontos do Brasileirão, a sensação de que algo está errado se espalha rapidamente, criando um clima de desconfiança que pode se refletir em críticas ferozes à organização do futebol no país. A crítica de Renata Ruel vai além da simples observação dos erros, ela serve como um alerta urgente para a necessidade de maior rigor e atenção nas decisões dos árbitros, especialmente em jogos de grande relevância. A arbitragem, para ser eficaz e respeitada, deve seguir protocolos rigorosos e estar preparada para lidar com a pressão e a responsabilidade que cada decisão carrega. No contexto do Brasileirão, onde cada ponto é disputado intensamente, é imperativo que os árbitros estejam bem treinados e cientes da importância de cada lance. O uso do VAR, por exemplo, deveria ser uma ferramenta para corrigir possíveis equívocos, mas quando mal utilizado ou interpretado, como no caso do jogo entre Cruzeiro e Vitória, acaba se tornando mais uma fonte de controvérsias. Portanto, a análise crítica de especialistas como Renata Ruel não só expõe as falhas, mas também destaca a necessidade de melhorias urgentes na formação e atuação dos árbitros no futebol brasileiro, para que o esporte possa evoluir com justiça e integridade. A partida entre Cruzeiro e Vitória foi marcada por 2 erros cruciais de arbitragem que, conforme apontado pela especialista Renata Ruel, impactaram significativamente o andamento e o resultado do jogo. Esses erros reforçam a necessidade de revisões e melhorias nos processos de tomada de decisão por parte dos árbitros e no uso do VAR, para que situações como essas não se repitam e a integridade do esporte seja preservada. E aí, torcedor do Cabuloso, o que você achou disso? Era o que você esperava ou te pegou de surpresa? Comenta aí sua opinião, quero muito saber o que você pensa. E não se esqueça de ficar ligado no canal, porque eu estou sempre postando as últimas notícias do Cruzeiro. Já se inscreve para não perder nenhuma novidade importante da nossa raposa.